Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada a gente estava tratando de termoquímica e a gente fez aí um exemplo de entalpia de formação, entalpia de reação a partir de entalpia de formação, né? A gente usou essa sulfeto de fósforo aí para encontrar a energia necessária para essa reação acontecer. Vamos começar essa aula agora com esse exemplo aí, que é o seguinte. Calcule a variação de energia da reação a seguir, conhecendo os valores de entalpia padrão de formação em kJ por mol. Então, eu tenho aqui a reação, né? Amônia mais brometo de hidrogênio, que forma o brometo de amônio. Aí eu tenho a entalpia de formação da amônia, do brometo de hidrogênio e do brometo de amônio, certo? Tem os valores aqui de cada um. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a reação, certo? Tá aqui, ó. Eu destaquei em azul e vermelho para facilitar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quando a gente vai tratar de entalpia de reação a partir de entalpia de formação, a gente tem que lembrar que a gente vai usar as entalpias padrão de formação dos produtos menos dos reagentes, certo? Então, como que a gente faz isso? Usa essa equaçãozinha aqui, ó. Identifica o produto, certo? Eu já coloquei aqui na mesma cor para facilitar. Identificou aqui os reagentes, também estão na mesma cor para facilitar. E aí, a gente segue a nossa conta. Como que a gente faz? Vê só. Entalpia de reação vai ser aqui eu tenho o coeficiente estequiométrico, ó, quando não está descrita, porque é 1. Então, eu tenho 1 vezes a entalpia de formação desse composto aqui, menos. Por que menos? Porque eu não tenho mais nenhum composto aqui no produto. Se eu tivesse, eu colocava mais. Menos aqui dessa forma, ó, tá em branco, tá? Deixei diferente. Uma vez a entropia de formação da amônia, ó, tá aqui a amônia, certo? Mais, por que mais? Porque eu tenho outra substância aqui. Mais a entalpia de formação do HBr. Ok, fiz isso. Aí o que eu faço agora? Eu pego os valores que está aí no outro slide, falando quais são. Então, o valor para o brometo de amônio está aqui, ó, menos 270,8. Menos da fórmula, menos 45,9 aqui para a amônia e menos 36,3 aqui para o HBr, certo? Então, voltando aqui, fazendo essa conta, a gente vai ter aqui menos 270, né? Isso aqui vezes 1 vai dar ele mesmo. E fazendo isso aqui, a gente vai ter esse valor aqui, certo? Então, a gente vai ter como resultado, a entalpia de reação vai ser menos 188,6 kJ por mol. Lembrando, toda vez que o valor de entalpia da reação for negativo, a reação é exotérmica, certo? Vamos seguindo. A gente já viu essa parte de entalpia de formação, e agora a gente vai tratar de energia de ligação, certo? Depois a gente volta ainda, faz mais exemplo daquele outro tópico para treinar, mas vamos fazendo esses exemplos aí mesclado com essa parte de energia de ligação, ok? Então a energia de ligação ela é a variação de entalpia, ou seja, quantidade de calor absorvida, verificada na quebra de 1 mol, né, 6 vezes 10 a 23, de uma determinada ligação química, supondo-se todas as substâncias no estado gasoso, 25 graus e 1 atm, certo? A quebra da ligação é sempre um processo endotérmico. Por quê? Porque para você quebrar uma ligação, você precisa fornecer energia para que o átomo ele possa se separar do outro, né? Por que isso acontece? Quem tiver curiosidade pode assistir um vídeo que eu fiz sobre ligações químicas e nele eu trato de um tema que é extremamente importante para qualquer parte da química, que é a estabilidade.
Então, os átomos, quando se ligam, eles fazem isso para adquirir mais estabilidade. E para que você consiga separá-los, obviamente você vai precisar fornecer a ele meio para isso. Que meio é esse? Energia. Os átomos são basicamente energia e, portanto, para que eles se separem, você precisa fornecer energia suficiente para que eles sofram esse processo. Então, por exemplo, e por conta dessa energia que você fornece, né, eles absorvem essa energia, lembrem que todo processo que absorve energia é endotérmico, certo? Portanto, quebra de ligação é um processo endotérmico, certo? E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a molécula de hidrogênio. Se eu quebrar essa ligação aqui, ó, eu vou formar dois átomos de hidrogênio. Para que isso aconteça, eu preciso fornecer para essa molécula 435,5 kJ por mol. Então, para cada mol, eu vou precisar fornecer essa quantidade de energia aí. A mesma coisa para o cloro, só que o valor de energia é menor, certo? Nos exemplos anteriores, né, eu mostrei aqui apenas ligações simples. Então, quebrou essa ligação, os átomos já se separam, e aí nós temos dois átomos elementares, e aí você tem a energia que precisa ser fornecida a eles para que essa ligação seja quebrada. Agora, existem casos que as ligações não são simples. Nós temos o oxigênio, por exemplo, que tem ligação dupla, nós temos o gás nitrogênio, que tem ligação tripla. Então, nestes casos, se para uma ligação você precisa fornecer uma certa quantidade, para duas ou para três você vai precisar fornecer uma quantidade maior. Então, por exemplo, aqui no gás hidrogênio, para formar dois átomos de hidrogênio, a gente vai precisar de 497,8 kJ, certo? Para quebrar um mol de ligações. Se eu tiver aqui ligação tripla NN, vou precisar, veja, quase 1000 kJ, 943,8 kJ por mol. Ou seja, isso é um valor relativamente alto. Se a gente for comparar aqui com o cloro, que era 242, para a gente quebrar uma ligação tripla, a gente precisa de mais ou menos 4 vezes, né, aproximadamente, de energia para quebrar essa ligação tripla aí. Então, existem ainda os casos de moléculas poliatômicas, né, como o metano, por exemplo, que aí nós temos aqui 4 ligações iguais, aqui carbono e hidrogênio. E se eu quiser quebrar para formar o carbono e o hidrogênio, preciso fornecer energia para que isso aconteça. Nesse caso aqui, ó, 1651,6 kJ. Essa quantidade de energia, ó, a gente gasta essa quantidade de energia para quebrar as 4 ligações CH, certo? Então, se a gente quiser saber quanto que é cada ligação, a gente simplesmente divide aí por 4. E aí você vai ter 412,9 kJ por mol de ligação CH, né? Então, 4 ligações, a gente vai ter aí 4 vezes esse valor, certo? Então, vamos seguindo. Quando dois átomos estabelecem entre si uma ligação covalente simples, dupla ou tripla, ocorre liberação de uma quantidade X, né, de uma quantidade de energia que a gente não conhece, sempre que essa ligação é formada, né? Então, veja que isso basicamente é o processo inverso da quebra da ligação, né? Os átomos eles liberam energia para adquirir estabilidade. Quanto menor o estado energético, mais estável é o átomo, certo? A formação da ligação química, portanto, é um processo exotérmico e seu ΔH naturalmente é menor que zero, certo? Ou seja, é negativo. Então, formação de ligação química é um processo exotérmico, libera energia e tem ΔH menor que zero, certo? Lembrem disso, não esquece. Da mesma forma, se a gente tiver para romper uma ligação covalente simples, dupla ou tripla que seja estabelecida entre dois átomos, é necessário fornecer a mesma quantidade X de energia
que os átomos haviam liberado na formação da ligação. Então vejam que um é o inverso da outra, ou seja, os átomos eles absorvem essa energia e voltam a uma situação de instabilidade. Ó, instabilidade. O rompimento das ligações é um processo endotérmico. Então, rompimento da ligação, processo endotérmico, porque precisa absorver energia, né? Todo processo endotérmico tem o ΔH maior que zero. Aí a gente fica imaginando, tá, aí onde é que estão esses valores aí de energia, né? Existem tabelas que servem justamente para isso, para catalogar esses valores, para a gente não precisar fazer experimentos para determinar isso aí. Já tem pessoas que já fizeram, então a gente usa esses dados para adquirir o conhecimento que a gente está buscando, adquirir a explicação para o experimento que a gente está fazendo, tudo mais. Então, se vocês observarem, tem aqui vários tipos de ligação. Ó. Eu tenho ligação simples carbono-carbono, dupla, tripla. E aqui vejam em caloria, em quilocaloria e em quilojoule. Né? Então veja que eu vou aumentando aqui a energia à medida que eu mudo a ligação de simples para dupla e para tripla. Né? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo. E aí, iodo, carbono, aí eu tenho carbono e hidrogênio, carbono oxigênio simples, carbono oxigênio dupla, oxigênio e hidrogênio, no caso da água que tem duas ligações OH, HF, HCl, HBr, todas elas têm seus valores aqui e aí a gente não precisa se preocupar, a gente já tem esse banco de dados que a gente pode utilizar para, para os nossos experimentos, certo? Então veja só, o valor da entalpia de ligação é sempre fornecido em módulo, pois o sinal dependerá do fato da ligação estar sendo rompida, e aí ele vai ser maior que zero, ou formada, e aí ele vai ser menor que zero. Né? Quando a ligação está sendo quebrada, o valor dele é positivo. Quando a ligação está sendo formada, o valor dele é negativo, certo? Por exemplo, quebra aqui, ó. Quebra dessa ligação aqui, hidrogênio-hidrogênio, forma dois átomos de hidrogênio. Para você quebrar a energia, para você quebrar a ligação, você precisa fornecer energia. Ou seja, ΔH positivo, processo é endotérmico, certo? Da mesma forma, se você tiver aqui, ó, os átomos que estavam livres aí e eles formarem aí uma nova molécula, uma nova ligação, aí eu vou precisar que eles liberem aquela energia que eles tinham para que eles possam entrar num estado energético mais baixo e, portanto, mais estável, certo? E aí eu tenho esse valor aqui, ó, negativo, certo? E por ser negativo, a reação é exotérmica, o ΔH é menor que zero, certo? Então, com isso a gente pode parar por aqui e na próxima aula a gente vai entender como que a gente vai usar esses dados para calcular os valores de energia de reação, né, da entalpia de reação, a partir dos dados de energia de ligação, certo? Então, por agora a gente pausa aí e volta daqui a pouco.